Fala, meus amigos, tudo bem? Então, nessa aula eu vou dar algumas dicas do que você deve analisar para melhorar o agachamento do seu aluno. Então, olha só, a primeira coisa que a gente deve pensar em relação ao movimento é que esse movimento ele é extremamente dependente, tá? Do sistema nervoso central, tá? E, obviamente, do controle motor. Esse controle motor ele vai ter muita relação, por exemplo, com a experiência do seu aluno. Então, por exemplo, se esse seu aluno ele é um cara que era sedentário, por exemplo, ou se ele não tem experiência com TF, por exemplo, com treinamento de força, às vezes os erros que ele comete durante a execução do exercício pode ser por causa dessa falta de experiência. Então, uma das coisas, que eu tentaria melhorar inicialmente é a parte do controle motor dele. Então, eu focaria bastante em melhorar a técnica desse exercício, tá, do aluno e a coordenação dele. Esses aqui seriam fatores que melhorariam muito o movimento do seu aluno inicialmente. Porque se ele não tem experiência, com treinamento de força, os fatores que poderiam fazer com que ele faça melhor esse exercício seria, por exemplo, a técnica e a coordenação. Ah, Léo, eu já expliquei os detalhes técnicos para ele, a gente foi melhorando a coordenação, mas ele ainda continua, por exemplo, apresentando compensações. Então ele realiza o movimento, mas ainda tem compensações durante a execução. E teoricamente, eu já expliquei os quesitos técnicos, ele já melhorou a coordenação motora dele, mas ele continua apresentando as compensações. E aí o que você poderia também avaliar, tá? Seria, por exemplo, parte de mobilidade e parte de estabilidade. Porque, por exemplo, se ele apresentar uma mobilidade ruim em algumas articulações, essa falta, tá, de mobilidade ela pode afetar a técnica do exercício. Porque às vezes tem algumas articulações que precisam gerar mais movimentos, tá? Outras articulações que precisam gerar mais estabilidade, e se essas articulações não tiverem uma boa mobilidade, obviamente que vai ocorrer algumas compensações por causa dessa falta de mobilidade. Então, o que eu recomendo vocês a fazerem? Primeiro, tentar melhorar o controle motor, tá? Esse controle motor tem muita relação, por exemplo, com a coordenação motora. Automaticamente, se isso for um dos quesitos que influenciam no movimento dele, na mecânica dele, ele vai melhorar essa técnica, ele vai melhorar esse gesto motor, mas mesmo assim, se ele ainda continuar apresentando algumas compensações, é importante você olhar também questões referentes à mobilidade e à estabilidade, porque sim, se você tem pouca mobilidade, pouca estabilidade, tá, pode afetar nos quesitos técnicos, beleza? Então, dei uma dica aqui do que você deve analisar, tá, durante o exercício. Por exemplo, um agachamento, você vai ter articulações que precisam de mais mobilidade, outras articulações que precisam de mais estabilidade. Então, todas essas questões podem influenciar também na técnica do seu aluno, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não deixe de compartilhar e um grande abraço aí para todos.